Olá, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde em oração, na esperança de que tempos melhores irão. Neste modo, estudaremos sobre os temas que são debatidos no âmbito do ecumenismo. Considerado um grande salto da Igreja rumo ao ecumenismo, o Vaticano II vai reconhecer haver sinais de salvação nas comunidades eclesiais separadas da Igreja e, em razão disso, reconhece que são meios de salvação por vontade de Cristo, por meio do Espírito Santo. Tudo o que é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé. Isso é considerado um salto qualitativo, porque a igreja que antes esteve fechada ao movimento ecumênico, agora abre-se completamente a esse movimento, reconhecendo haver sinais de eclesialidade ali, sinais de salvação no ambiente não católico, ali no meio do protestante. Temos como primeiro elemento comum, que faz parte da agenda de discussão ecumênica, a fé em Jesus Cristo, que no caminho ao diálogo mostra uma evidência importante, mostra claramente isso. Ou seja, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Jesus está acima de qualquer instituição humana, ele está acima da cultura, está acima da religião, ele é supracultural e suprarreligioso. A motivação do diálogo é essa fé comum que dá motivação ao diálogo, a qual está permeada por fatores importantes, como a confissão de fé em Cristo, como Deus e Senhor. Ou seja, Jesus Cristo é considerado o único mediador entre Deus e o homem. E isso aí se dá pelo dado fundamental da encarnação, a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, o querigma. A fé nas Sagradas Escrituras é outro elemento essencial ao movimento ecumênico, porque observa-se na prática religiosa de nossos irmãos separados um grande zelo que tem pela Bíblia, como norma de fé e vida. Então as Sagradas Escrituras são como que um laço fundamental que une os cristãos e nossos irmãos separados, porque manifestam amor e veneração e quase um culto pelas Sagradas Escrituras. Nela contempla a vida de Cristo, seus ensinamentos e os atos salvíficos por ele realizados em favor da nossa salvação. Com referência à vida sacramental, nós temos o batismo, que distingue o cristão em relação às outras religiões, constituindo aí um vínculo sacramental da unidade, cuja abrangência vai ligar a todos os que foram nele regenerados, ou seja, vai unir todos os cristãos. Então o batismo instituído por Jesus, ele envolve a conversão, a fé, a remissão do pecado e assim também como o dom da graça. E esse sacramento é aceito pela maioria das igrejas do protestantismo histórico, que faz parte principalmente ali do CONIC, e do movimento ecumênico, com exceção da Igreja Batista. Por estar vinculado ao sacramento da ordem, sem o qual a Eucaristia não se produz, não se realiza, não acontece, a ceia do Senhor, celebrada no meio protestante, ela não é aceita como um sacramento pela Igreja Católica. Isso se dá pela perda da sucessão apostólica, pela ruptura que teve ali no momento da separação de Lutero. Em razão disso, em torno da ceia do Senhor, entra em discussão não só o sacramento da Eucaristia, como também a ordem que o dispensa, a instituição ali do sacerdócio, no dia da ceia do Senhor, bem como o culto que realiza esse mistério, ou seja, a missa. Outro importante tema ecumênico é a questão da moral cristã, em que se observa em nossos irmãos separados um profundo senso de justiça, que se visibiliza na caridade com os pobres, na caridade com o próximo, com todos os irmãos. Então, a mesma fé que leva ao louvor, à adoração, à ação de graças, torna-se uma fé operativa, vez que produz instituições
para aliviar a miséria espiritual e corporal, de promover a educação da juventude e tornam mais humanas as condições sociais da vida. Então, a moral cristã ali no meio protestante, ela cumpre a função religiosa de dar sentido, conferir sentido à vida das pessoas, melhorando as suas condições ali de convivência, na tessitura de relações dentro da sociedade. E a Igreja Católica não se faz insensível a isso. No que se refere à vida litúrgica e moral, alimentados que são ali pela fé em Jesus Cristo, né, baseadas ali na Sagrada Escritura, fortalecidos pela graça do batismo, assim como pela escuta ativa da palavra de Deus, ali nos cultos que são realizados, nossos irmãos separados expressam sua vida cristã através da fé em Jesus Cristo, da graça do batismo e também da audição da palavra de Deus. E essa vida litúrgica ela é expressa na sua vida cristã, ou seja, através da oração privada, ou seja, a oração individual, a meditação diária da Bíblia, a vida familiar cristã e o culto da comunidade. Lembrando que o culto da comunidade, nele pode identificar alguns elementos importantes da antiga liturgia comum, né? Principalmente ali em relação aos ortodoxos, aos orientais, e até mesmo em algumas igrejas do protestantismo histórico pode-se identificar a presença de alguns elementos comuns da liturgia católica. No que constitui a base comum ao diálogo, no qual se refere à aplicação moral do Evangelho na vida cotidiana, por mais que haja divergências no que se refere a questões morais, envolvendo a interpretação do Evangelho, a livre interpretação do Evangelho, bem como sobre a relação deste com a sociedade, a cultura e a ciência, nossos irmãos separados querem, como nós, ou seja, exemplo da Igreja Católica, aderir à palavra de Cristo como fonte de virtude cristã e obedecer ao preceito do apóstolo. Tudo quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por ele. Um elemento importante para o testemunho do cristianismo frente às outras religiões é o patrimônio dos santos, ou martirólogo comum, que como é conhecido, em cuja realidade ali vai encontrar-se inseridos os mártires, que é prova evidente do poder da graça divina. Lembrando que os mártires, aqui nós não estamos referindo somente aos mártires católicos, mas mártires cristãos, católicos e protestantes. Então nós temos aí um martirólogo comum que mostra a realidade de santidade, né, cujos mártires são a prova do poder e da graça de Deus. A plena comunhão dos mártires, católicos e protestantes, com o Cristo ressuscitado, vai abrir a entrada de todas as igrejas e comunidades eclesiais à comunhão da salvação. Aqui, eu lembro mais uma vez por que fala igrejas e comunidades eclesiais. Porque o Papa João Paulo II, na última encíclica, ele está se referindo aqui às igrejas, no sentido da Igreja Católica e às igrejas ortodoxas. Comunidades eclesiais, as demais igrejas do protestantismo histórico, protestantismo missão e pentecostalismo e, por fim, neopentecostalismo. Por que são chamadas comunidades eclesiais? Porque elas perderam a sucessão apostólica e, portanto, teologicamente não são igrejas, são comunidades. Ou seja, imitação da igreja, mas não é a igreja propriamente dita. Para ser chamado teologicamente de igreja, tem que haver a sucessão apostólica. Então, portanto, quando nós nos referimos aos irmãos separados como igrejas, estamos nos referindo na perspectiva sociológica e não teológica. Quando nós nos referimos na perspectiva teológica, devemos nos referir a elas como comunidades eclesiais. Por fim, pode-se afirmar que o martirólogo comum é a prova da transcendência do Espírito, né? O sinal e prova da vitória de Deus sobre as forças do mal que divide a humanidade. Apesar das divisões, nós temos em comum com os nossos irmãos separados uma herança espiritual que vai abranger principalmente a oração em comum, né? Sobretudo a semana da unidade, a semana de oração pela unidade dos cristãos, e a partilha do culto litúrgico,
por meio das celebrações ecumênicas. Então, pelo que vimos até aqui, temos mais em comum com os nossos irmãos separados do que antes qualquer um de vocês poderia imaginar. Então, a partir de todo esse patrimônio cristão comum, podemos, enfim, estabelecer os temas ecumênicos, que nortearão os debates, sobretudo nas comissões bilaterais, multilaterais e também nas comissões mistas, visando a superação das diferenças, estabelecendo assim, dessa forma, a unidade entre os cristãos. Com relação ao batismo, já existe um consenso formulado de que um cristão batizado numa igreja não vai poder ser batizado em outra igreja, nem mesmo sob condição. A fórmula observada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ela é seguida por várias outras igrejas que não a católica. Em relação ao batismo, há uma recomendação da igreja para que se estabeleça o diálogo sobre a significação e a celebração válida do batismo entre autoridades eclesiásticas da Igreja Católica e outras igrejas e também as comunidades eclesiais. Isso em nível diocesano ou em nível das conferências episcopais. As igrejas que batizam validamente, igrejas orientais pré-calcedonianas e ortodoxas, igrejas veterocatólicas, igreja anglicana, igreja luterana e igreja metodista. Lembrando aqui que as igrejas veterocatólicas é o conjunto daquelas comunidades da Igreja Católica Romana que não aceitaram a definição da infalibilidade papal ali pelo Concílio Vaticano I, em matéria de fé e moral. Então, eles não perderam a sucessão apostólica, estão separados da igreja, mas não perderam a sucessão apostólica. E por isso os sacramentos deles são válidos. Agora, em relação ao batismo válido, existem igrejas que não têm a mesma compreensão teológica sobre o batismo, que não considera ali como um sacramento, para as quais ele não é tão necessário assim, deixando até mesmo para batizar os filhos assim mais tarde, bem mais para frente, mas não tem qualquer reserva em relação a elas, em relação ao rito batismal seguido, prescrito, ou seja, apesar de não considerarem um sacramento, elas batizam conforme o rito católico. Ou seja, mesmo nessas igrejas, quando se batiza conforme o rito prescrito, não se pode batizar novamente, nem mesmo sob condição. Então, são essas as igrejas que não têm essa consideração sacramental, porém que batizam conforme o rito, que é as igrejas presbiterianas, as batistas, congregacionais, pentecostais. Lembrando que as pentecostais, quando se observa a fórmula trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outro tema que consta no debate ecumênico de grande importância, pois constitui o ponto de vista central da vida da igreja, é a Eucaristia, o a ceia do Senhor. Então, para a Igreja Católica, a Eucaristia, a que nós conhecemos como missa, que é o principal culto prestado à divindade, a Deus, que é a missa, o culto que nós prestamos a Deus, ela tem um caráter sacrificial. Ou seja, se repete ali no altar aquele mesmo sacrifício de Jesus ali na cruz. Então, é o sacramento que comemora e atualiza a última ceia de Jesus. Quando ele diz, este é meu corpo, tomai e comei, este é meu sangue, tomai e bebei. Ali, na Igreja Católica, não é uma representação, acontece de novo. No meio protestante, temos a ceia do Senhor, que é apenas tido como um memorial, uma recordação ali da paixão de Cristo. Tem-se um grande respeito pela ceia do Senhor, mas se trata apenas da recordação da morte de Jesus Cristo. E aí, sobre a validez do sacramento, nós temos, se no batismo nós vimos que há uma convergência em relação às igrejas que batizam conforme o rito, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no tocante à Eucaristia não vai acontecer essa convergência, ela vai diminuir, principalmente no que se refere à validez do sacramento. Ou seja, vai depender da ordem que eu dispenso. Se é um ministro ordenado,
né, um padre, um sacerdote, é sacramento. Porém, se é um pastor que celebra, aí já não é mais sacramento. Será apenas um memorial, uma recordação. Vejamos as divergências e convergências em torno da Eucaristia. Com as igrejas orientais não católicas, há uma concordância substancial, ou seja, nas substâncias. Não se opõe o lugar e importância da epiclésia, ou seja, a invocação do Espírito Santo, para transformar coisas e pessoas dentro da oração eucarística. Lembrando que a questão do Espírito Santo foi o problema que levou à separação da Igreja Católica Romana com a Igreja Oriental. Porque ali, para a Igreja Oriental, foi estabelecido que o Espírito Santo procedia só do Pai e não do Filho. A discordância relativa à Eucaristia com as igrejas orientais não católicas. Temos principalmente aí a questão da exposição do Santíssimo Sacramento, que na Igreja Católica ele é visível, colocado ali no sacrário, iluminado, né, geralmente ou por uma vela ou por uma lâmpada acesa, simbolizando ali a luz que ilumina, ou seja, Cristo, que é a luz que ilumina todos os povos. Nas igrejas orientais ele é ocultado, sem colocar diante dele lâmpadas e nem fazer exposições ou cultos de adoração. Ou seja, há essa discordância. Inclusive, nos dias atuais, se tornou muito público a questão da adoração ao Santíssimo. Lá não tem. Com as igrejas da Reforma, a divergência substancial ela vai se dar praticamente de uma forma muito radical. Porque com as igrejas da Reforma, a divergência substancial ela se dá de forma radical. Porque eles negam a transubstanciação, embora reconheça a presença de Cristo ressuscitado na comunidade e o vínculo de comunhão que se cria em torno dele, mas não vão ali acreditar na transubstanciação. Ora, pode até acreditar, mas eles não vão ter condições para isso porque eles perderam a sucessão apostólica. E as diferenças doutrinárias consistem no papel que corresponde na celebração ao ministro ordenado, ou seja, o modo de se produzir a presença de Cristo. Então, se é um pastor protestante, aquela presença ali ela vai ser apenas a presença simbólica, sem a transubstanciação, criando ali um vínculo em torno da pessoa de Jesus Cristo através da ceia do Senhor. Já na Igreja Católica, não. O sacerdote ele vai criar um vínculo ali direto com a presença de Jesus. É Jesus que se torna ali na Eucaristia um alimento para sustento, né, da nossa alma, da nossa vida espiritual, ou seja, o alimento para a nossa salvação. Ao passo que no meio protestante apenas a ceia do Senhor pode motivar uma comunhão ali da comunidade em torno de Cristo, na Igreja Católica o fiel entra em íntima comunhão com Jesus Cristo ao se alimentar do seu corpo e do seu sangue. A divisão entre cristãos se torna profundamente visível na impossibilidade de comungar, né, de se comungar numa celebração eucarística, por exemplo, de uma igreja distinta da qual se é fiel. Então, esses impedimentos são de ordem sentimental, esses impedimentos são de ordem sacramental, eclesiológica, pastoral, jurídica e também de fé. Jurídica referida ali àquilo que expressa o Código de Direito Canônico. Então essa questão ecumênica vai gerar... Então essa questão ecumênica ela gira em torno de 3 termos. Ou seja, dessa possibilidade de comungar ela vai girar em torno de 3 termos. A intercomunhão, né, que é a faculdade ou permissão dada por uma igreja e seus membros para comungarem em outras igrejas com as quais não estão mantidas ali a plena comunhão. Então nós temos exemplo disso. A prática habitual de alguns cristãos de participar da Eucaristia, né, de outras comunidades cristãs, sem a prévia autorização hierárquica. Temos aí também temos também a communicatio in sacris, ou seja, a comunicação nas coisas sagradas, né?
que consiste na participação ativa dos cristãos de diferentes confissões e denominações, ou seja, de igrejas e denominações, ou seja, de igrejas e comunidades eclesiais, que possam participar conjuntamente dos mesmos sacramentos, ou bens sagrados também, que a Communicatio in Sacris, ela se refere também à partilha dos bens sagrados, ou seja, um espaço do templo, um templo ali que é cedido para uma igreja protestante, por exemplo, fazer uma celebração. Isso aconteceu com essa tragédia de Brumadinho, de um padre ali ceder a igreja para que o pastor protestante se reunisse com seus fiéis ali e pudesse fazer a celebração do culto. Em razão da união dos cristãos pelo batismo, admite-se por parte de uma igreja de que os cristãos de outras comunidades se aproximem para participar livremente da Eucaristia. A Igreja Católica ela vai dificultar a hospitalidade eucarística aos cristãos das igrejas reformadas. Ou seja, em relação às igrejas ortodoxas não vai ter problema, mas as igrejas reformadas, a Igreja Católica vai impor essas dificuldades. Já as igrejas ortodoxas posicionam-se contrariamente a essa hospitalidade eucarística. Por quê? Para eles, a participação dos sacramentos tem por exigência prévia ali a pertença religiosa à igreja, né? Ou seja, tem que ser membro daquela igreja para poder comungar. Então, assim, termos como intercomunhão, hospitalidade eucarística, ali nas igrejas ortodoxas, esvazia-se de sentido teológico para eles. Então, carece ali de sentido teológico. Devido ao vínculo indissolúvel entre o ministério celebrado na igreja, o ministério da profissão de fé, assim como a comunhão eclesial aos não católicos, via de regra não é permitido comungar na Igreja Católica. Contudo, tendo em vista que a Eucaristia é um alimento espiritual que tem por finalidade a comunhão com Cristo, né, existe a possibilidade de abrir exceções. Agora, desde que haja critérios, ou seja, que haja o aceite da autoridade episcopal. Sempre que um cristão manifesta uma fé que esteja em conformidade com a da igreja para o sacramento da Eucaristia. A Igreja Católica, por exemplo, um católico vai lá para a Europa, vai para um lugar que tem a igreja ortodoxa, não tem perto ali onde ele está uma igreja católica, ele pode procurar lá a igreja ortodoxa e pedir para comungar. Nesse caso, a reciprocidade eucarística ela é admitida somente no contexto das igrejas que conservam a substância plena da Eucaristia. Que substância é essa? A transubstanciação do pão e do vinho, que é garantida ali pela sucessão apostólica. Ou seja, o ministro que administra, o ministro que dispensa esse sacramento ali, ele é ordenado, ele não se perde a sucessão apostólica. Então, aquelas igrejas que conservam a substância plena da Eucaristia, o sacramento da ordem e a sucessão apostólica. Isso implica porque a regra é aplicada mais amplamente em relação às igrejas ortodoxas, em que se admite uma comunhão aberta e recíproca, quando há uma razão suficiente e as autoridades ortodoxas aprovam. Ou seja, é preciso que um católico, ao chegar lá, procure o padre e diz: olha, eu sou católico romano, estou aqui, desejo comungar, você pode autorizar que eu comungue? Espera-se de um católico não aquele joguinho de cintura de entrar ali na fila da comunhão e não, de forma alguma. A nossa igreja, a doutrina da nossa igreja ela é clara nesse sentido. Se você vai comungar numa igreja ortodoxa, você tem que se identificar e tem que pedir. Tem que ter autoridade ali para isso. Senão você vai estar incorrendo num erro muito grave. Um dos 3 sacramentos da iniciação cristã, a confirmação ou crisma, ela é administrada por um bispo. No sentido dado pela Igreja Católica, ela funciona como uma legitimação do batismo. Confirma a fé recebida no batismo. Aquela fé que foi recebida através dos pais, tendo como mediadores os pais, agora ela é confirmada já com a pessoa no pleno uso da sua razão, da sua consciência. Então, no âmbito católico,
nós temos que a confirmação, o crisma, é a vinculação mais perfeita dos fiéis à igreja, né? que é o testemunho de Cristo, e com o dever de difundir e defender por palavras e obras aquilo que no momento se confirma. Então, o crismando, ele tem ali um compromisso de viver conforme a fé cristã recebida na Igreja Católica. Já no âmbito ecumênico, não há consenso geral sobre a confirmação ou crisma. Para católicos e ortodoxos, a confirmação é um verdadeiro sacramento, instituído por Cristo e obrigatório a todos os batizados. A liturgia batismal oriental, né, na liturgia batismal oriental, esse sacramento é administrado pelos presbíteros juntamente com o batismo, ou seja, não é ali pelo bispo. Os próprios sacerdotes, no momento que vão batizar, já dispensa ali esse batismo, já dispensa ali o sacramento da crisma, dando-lhe plenitude. Os anglicanos vão considerar esse sacramento como sendo de instituição eclesiástica, ou seja, um sacramento menor, sacramento minore, e não instituição divina, que é sacramento maior. Na tradição luterana, apesar da crisma não ser considerada um sacramento, no entanto, ela tem um papel muito importante e exige preparação consciente dos confirmandos, e com a plena participação ali dos direitos e deveres nos direitos e deveres da comunidade. As demais igrejas vão negar esse sacramento. Outro tema bastante discutido no ambiente ecumênico é o ministério apostólico. A apostolicidade, que é uma das 4 notas do credo niceno-constantinopolitano, designa a identidade essencial e permanente da comunidade cristã ao longo da história, com a Igreja dos Apóstolos. A Igreja é apostólica porque, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, manteve a missão originária tal qual eles receberam de Cristo, por sua fidelidade na graça de Deus à missão, à pregação e ao ministério inicial recebido dos apóstolos. No campo ecumênico, o ministério apostólico se constitui um problema. Isso devido à ruptura que se deu ali com Martinho Lutero, né, que rompeu com a sucessão apostólica, devido ali ao cisma ali da reforma. Então, como tema ecumênico, a relação da apostolicidade com a unidade da fé significa permanecer na fé é permanecer na doutrina dos apóstolos. O que é essencial na igreja hoje? Ser igual à igreja dos apóstolos, né? Ali dando continuidade, ali garantida pela sucessão regular dos pastores. O hiato ou ruptura na sucessão, ou seja, onde se observa um hiato ou essa ruptura na sucessão apostólica, como acontece com os anglicanos e protestantes em geral, ali falta o critério da apostolicidade. Ali falta o critério da apostolicidade. Então, o ministério apostólico ele é transmitido mediante a ordenação, ou seja, um rito com sinal sensível, com a imposição das mãos e invocação de Deus para conceder ao ordenado o dom do Espírito Santo junto com poderes para o cumprimento do seu ofício, ou seja, o poder de agir in persona Christi, ou na pessoa de Cristo. Então, no campo ecumênico, a apostolicidade ela vai se tornar um problema fundamental devido à sucessão apostólica e ao seu modo de transmissão. Na tradição da Igreja Católica, é imprescindível a sucessão nas pessoas e, consequentemente, a administração correta do sacramento da ordem, ou seja, é necessária a imposição das mãos do bispo. Nas outras tradições, como a Reforma, os luteranos ou calvinistas, o que importa é a sucessão na doutrina. Então, para eles para eles vai ser importante. Então, para eles o que conta é a sucessão na doutrina. Então, como eles perderam a sucessão apostólica, o que conta para eles é a sucessão na doutrina, ou seja, no ensinamento ali conforme ensinava os apóstolos, ensinava Jesus Cristo e os apóstolos. Uma das coisas que sempre garantiu a unidade da Igreja Católica até os dias de hoje deve-se à atuação do Papa, no sentido de fazer com que a menor capela em qualquer parte do mundo esteja em unidade ali com todas as outras igrejas particulares, né, com todas as paróquias,
dioceses, arquidioceses e também a Igreja de Roma. Com relação ao ministério petrino, a Igreja Católica tem a plena convicção de que Cristo outorgou ao Colégio dos 12 o ofício de ensinar, governar e santificar a Igreja. Não resta a menor dúvida. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus Cristo escolhe Pedro, sobre quem, após a profissão de fé, que ele fez ali para Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus, decidiu edificar a sua própria igreja. E promete as chaves do reino dos céus. Confia a Pedro a tarefa de confirmar todas as ovelhas na fé e de apacentá-las em perfeita unidade. Então Jesus vai confiar ali a Pedro a missão de conduzir a igreja. E essa missão ela acontece um sucedâneo até os dias de hoje, até chegar ao Papa Francisco. E é o Papa que mantém a unidade da igreja. Conforme ensina o magistério da igreja, é desejo de Jesus Cristo que seu povo cresça mediante a pregação do evangelho, a administração dos sacramentos e governo amoroso dos apóstolos e de seus sucessores, os bispos, com a sua cabeça o sucessor de Pedro, sob a ação do Espírito Santo. Então o bispo de Roma ele se torna ali simbolicamente um sinal visível e garantidor da unidade da igreja. Ele é símbolo de unidade. Ele vai garantir a unidade da igreja, fazer com que os católicos não se dispersem. Na discussão ecumênica, o bispo de Roma visa lembrar a exigência da plena comunhão dos discípulos de Cristo. Então, é levada ali para o âmbito da discussão ecumênica a necessidade do bispo de Roma no governo da igreja. E a questão do seu primado se torna uma dificuldade para o diálogo com os cristãos das comunidades eclesiais, dos protestantes ali, dos irmãos evangélicos. E é um tema que tem sido objeto de estudo. E o Papa João Paulo II vai lembrar, aqueles que estão ali discutindo o primado petrino, que o bispo de Roma é o bispo da igreja, que conserva o testemunho do martírio de Pedro e de Paulo. Por isso, ali, o centro do governo de Roma está ali, no lugar onde Pedro e Paulo foi martirizado. Considerando ainda que no Novo Testamento a pessoa de Pedro ocupa um lugar proeminente. Então é claro ali, os irmãos evangélicos sabem que Pedro é um líder por excelência ali, e que Jesus Cristo tem uma preferência por Pedro, para conduzir a missão dos apóstolos e dar continuidade à sua própria missão, conduzindo os apóstolos ali na evangelização. Espero que vocês tenham uma santa e abençoada semana e até a próxima.